Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 171, cujo título é No Campo Físico, e que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, no campo físico, é com renovada alegria que convidamos nossa amiga Isabela, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Isabela. Boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa estar aqui com cada um de vocês, nessa casa que nos recebe tão bem, que nos proporciona um ambiente físico tão confortável e, principalmente, um ambiente espiritual, que nos possibilita reflexões valiosíssimas que levaremos para a eternidade. Gosto de sempre frisar que nós estamos no mesmo patamar, que a única coisa que difere nós aqui neste momento, que eu estou aqui e vocês estão aí. Pois nessa jornada, nessa vida e nessa trilha, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos milindres, as nossas más inclinações, os nossos vícios, como também temos as nossas qualidades, os nossos pontos positivos, que somos seres que estamos em constante evolução. Portanto, na questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec, o codificador da doutrina, pergunta aos espíritos qual a forma mais prática e eficaz para progredirmos e evitarmos o arrastamento pelo mal, os espíritos muito rápido respondem. Como já dizia um filósofo da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, nosso objetivo hoje, e todas as vezes que adentramos, tanto aqui no nosso lar, outras pessoas que vão a outras religiões, independente, onde a intenção é conhecer, buscar este conhecimento que transcende a matéria, já estamos dando grandes passos na nossa evolução. Gostaria de compartilhar com vocês algo pessoal que tem tudo a ver com o que nós iremos falar, que Emmanuel, o Espírito, através de Chico Xavier, de suas mãos, trouxe um fragmento tão rico de Paulo. E, segundo motivo que eu gostaria de compartilhar com vocês, é também que, além de fazer sentido, me incomodou, no bom sentido da palavra. E tudo o que nos agrega é bom ser compartilhado, mesmo que isso nos incomode de alguma forma. E toda vez que falamos de reflexão, filosofia, espiritismo, os princípios básicos da doutrina espírita, reencarnação, evolução, comunicabilidade com os espíritos, este incômodo natural, ele acontece, porque nós estamos, de fato, sabendo que estamos buscando algo que irá nos acrescentar, que já está dentro de nós, mas por inúmeros motivos nós temos essa dificuldade. E o que me aconteceu, brevemente, foi o seguinte. Há uns 20 dias aproximadamente, estava aqui no núcleo, eu e minha mãe, nós estávamos no estudo. E aí, quando nós terminamos, a minha mãe teve que conversar com uma pessoa e eu sentei na escada, aguardando a minha mãe finalizar a conversa para a gente subir, para a gente ir embora. Neste momento, passou uma pessoa que, inclusive, está presente. E brincou assim comigo: você está na cadeira do pensamento. Não é isso? Então, naquele momento eu sorri para ela e disse: realmente, igual quando eu era criança, quando minha mãe me colocava na cadeirinha do pensamento. E naquele momento, e eu tenho muita convicção de que foi pelo fato do próprio estudo que nós tivemos naquele momento, quando a gente nos possibilita a essas questões, a espiritualidade utiliza essas brechas para fazer com que a gente reflita de forma diferente sobre muitos aspectos da vida, e me veio um pensamento.
E esse pensamento, como eu disse, me incomodou. E acredito que vai incomodar um pouco vocês. Mas é de coração e recebam de muito bom grado, tá? O que acontece? Me veio o seguinte. Caso eu desencarnasse, naquele momento, eu não voltaria mais para minha casa junto com os meus pais. O que eu sentiria saudade? Pessoal, pode parecer uma reflexão muito simples, ou às vezes, além disso, ser banal, mas eu confesso a vocês que eu tentei denominar, colocar nome ao que eu senti, e eu não encontrei palavras muito certas, ou que poderia representar naquele momento que a Isabela sentiu. Mas para que vocês pudessem entender um pouco, antes das perguntas que me vieram, é como se a gente sonhasse quando alguém muito querido morre, um sonho, e a gente acorda e fala, nossa, graças a Deus foi um sonho. Senti esse sentimento. Senti aquele sentimento de que eu teria saudade, uma saudade de coisas que eu nem vivi. E foi me dando uma certa angústia. Uma angústia que me levou depois para caminhos muito bons. Então, foi mais ou menos esses os sentimentos que eu consegui descrevê-los para vocês entenderem. E o choque vem agora. Porque quando eu parei para pensar, em fração de pouco tempo, enquanto a minha mãe conversava com essa pessoa para a gente poder ir embora, eu comecei a pensar o seguinte, eu sentiria saudade de descer para o núcleo com a minha mãe, que a gente sempre vem descendo, conversando juntas. Eu sentiria saudade dos meus pais, quando eu chego na casa deles, e eles fazem caso de sentar comigo e tomar uma xícara de café. Eu sentiria saudade do meu ofício, do meu trabalho, que muitas das vezes é árduo, mas que me proporciona uma rotina. Este trabalho também, que muitas das vezes me faz aprender a ter mais paciência. Sentiria saudade de ir ao supermercado, comprar um pão, comprar algo. Sentiria saudade da minha rotina. Muitas das vezes, nossas rotinas muito frenéticas, de uns tempos para cá, tenho tido essa sensação, parece que o tempo está curto. E foram tantas outras coisas, até muito pessoais, que eu parei e pensei, como tenho aproveitado essa oportunidade concedida por Deus? Como eu tenho aproveitado aqui, no campo físico? Essas reflexões, acredito que cada um de vocês terão de forma muito peculiar a saudade, imaginando essa situação. E nós não precisamos desencarnar, não precisamos chegar no plano espiritual com a sensação de que nós não fizemos o que era para ter feito, porque a gente tem a oportunidade de hoje. Então, Emmanuel, de forma quase poética, nos assemelha muito à sementeira comum, onde ele fala que é um símbolo perfeito. Essa semente era como se nós fôssemos colocados no solo, e esse solo, muitas das vezes, da nossa existência, principalmente quando o espírito está na carne, se torna muito mais desafiador, onde as vicissitudes, aqueles momentos que nos acontecem, que horas a gente pensa que não vamos dar conta. Uma hora está muito bom, outra hora já vem um problema, quando a gente já resolve um problema, já vem outro, que a gente nem sabe por onde começar a tentar resolver este problema. Como também tem as questões sociais. Se hoje nós pegarmos nas redes sociais, ficar 30 segundos passando o dedo naquelas reportagens da nossa cidade, nosso estado, Brasil, enfim, que entra questões sociais e tudo mais, nós adoecemos. É abrir o noticiário, é olhar os comentários, já trazer isso para dentro de nós. E aí, quando a gente vê, nós estamos nos 30 segundos, que já foi o suficiente para a gente entender que não foi nada benéfico ficar naquele momento ali, passa-se horas. Né? E como também tem tantas outras coisas, se a gente fosse citar aqui, mas o apego. Nós nos apegamos de tal forma às pessoas, às coisas, ao trabalho, ao passado. E se a gente parar para pensar, tudo isso vai nos trazendo o quê? O sentimento de culpa, de que tudo que nós fazemos ainda é pouco. Isso me acontece muito. Às vezes, nos dedicamos, mas ainda é pouco.
Dedicamos à família, mas ainda é pouco. Dedicamos ao trabalho, mas ainda é pouco. E a gente começa a entender que nós não precisamos ser perfeitos, até porque a perfeição ainda está distante. Nós chegaremos lá, mas ainda distante. Nós temos que ser apenas úteis. Deus não pede nada além daquilo que a gente possa oferecer. O senso da utilidade, da cooperação, né? É entender que a base de tudo isso, quando imagina aquele solo onde nós fomos colocados, projetados, existe todo esse processo que não são nada mais, nada menos que processos educativos para ascensão, evolução, progressão do espírito. Mas as coisas continuam, não param por aí, porque são muitos os desafios. As decepções. Quem de nós nunca não nos decepcionamos nessa vida? Enquanto no campo físico, não que no plano espiritual não haja decepções, mas uma vez que nós projetamos o nosso encarne, quando nós colocamos que estamos reencarnando, nós temos um projeto, que nós não somos colocados na família aleatoriamente, nós não somos colocados naquele trabalho que exige mais da gente entender que precisamos mudar alguns pontos, nós não somos inseridos na sociedade de qualquer maneira, tem-se um objetivo. Então, quando a gente começa a entender essas questões, deixa de ser decepções e começam a ser aprendizados. Mas é um processo. E um processo, como eu disse, demorado. Por quê? Porque exige trabalho. Exige de nós um esforço muito grande. E quando eu digo exige de nós esforço muito grande, é levando em consideração que muitas das vezes nós não nos esforçamos nada, né? Mas entende-se, até no Livro dos Espíritos, um dos motivos na qual nós não progredimos na velocidade que talvez estaríamos na condição, os Espíritos nos dizem que falta pouca vontade. Então, a gente tem que entender que, além de mudar a direção, a gente também tem que entender qual intensidade eu vou utilizar e qual velocidade que eu vou utilizar. Por quê? Porque aqui no campo físico, os prazeres mundanos, eles são deliciosos. Os prazeres que o mundo nos oferece hoje, alguém irá dizer que é ruim? Mas é claro e evidente que nós, com a consciência que estamos adquirindo, compreendemos que esses prazeres de hoje que o mundo nos oferece, nos trará sofrimento. E muito sofrimento. Sofrimento do qual a gente não consegue nem mensurar. E isso não é para aterrorizar. Isso é para nos informar. Como eu disse, nós estamos no mesmo barco. Quando nós estamos falando, por isso que nós estamos aqui, uso o microfone para ouvir aqui, ó, Isabela primeiro. E é assim que nós vamos caminhando e seguindo, né? E outras questões, como também as doenças que chegam no campo físico da matéria, igual essa semana ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, onde que o médico diagnosticou o pai dela com câncer. E o médico deu, segundo ela me falando, que o médico deu 6 meses de vida para o pai dela. E aí nós temos que pensar de muitas maneiras, e acredito que 2 nesses momentos são muito importantes. Primeiro, que ela não é espírita, então fica um pouco mais restrito a gente comentar certas coisas, que às vezes por não acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação, nas leis divinas, nós temos que ter compaixão e bondade, caridade, com aquele que relata algo tão dolorido que se passa no coração. E a outra questão também muito importante, que há sempre essa intenção, né, da caridade, da gente estar colocando e ponderando, é a gente nunca deixar de falar com amor. Porque para a Isabela, tudo bem, não foi com a Isabela, o meu pai está saudável, minha mãe está saudável, minha família está toda saudável, mas é uma alma que chora. Porque por mais que sabemos que todos nós iremos desencarnar um dia, será que nós estamos preparados para partir? Por mais que saibamos que hoje a nossa existência é cheia de tormentos, muitas das vezes achamos que é um caos, será que nós queremos abandonar essa vida? Será que queremos abandonar esse corpo?
que é ferramenta para o nosso progresso? E são reflexões como essas que faz a gente cair na realidade, né? As preocupações, nunca se viu tanto a gente conversar com pessoas queridas. Estou preocupado como vamos manter uma casa, estou preocupado com a educação dos filhos, estou preocupado com a fome no mundo, estou preocupado com as doenças, estou preocupado. E quando a gente percebe que preocupação é se ocupar com algo que ainda não aconteceu. Estou preocupado em ganhar peso, estou preocupado em ter uma alimentação saudável. E aí a gente começa a ver a vida nos dando as respostas. Então, o que a gente faz quando a gente está preocupado? Vamos lamentar, ficar com raiva, com ira, revoltar contra Deus? Não. Vamos nos ocupar. Quando a sintonia não está legal, e que é muito fácil hoje a gente deslizar, a gente pode estar super numa energia positiva. Qualquer coisinha que nos acontece, destabiliza. E aí a gente se ocupa. Coloque uma música, vai fazer uma oração, vai se exercitar. Faça alguma coisa. Ocupar-se do tempo enquanto encarnados é aproveitar a maior dádiva que Deus nos concedeu, que é a nossa existência. E aí a gente começa a ver a beleza da vida. Começa a fazer sentido, a gente começa a ter prazer em viver. Vocês já conversaram com alguém, pegar um exemplo aqui super aleatório, que perdeu peso, por exemplo. A pessoa tinha uma vida super monótona, não fazia atividade física, e de repente mudou. Foi no nutricionista, começou a emagrecer, começou a ficar feliz, começou a praticar esporte, onde só caminhava, agora está correndo. Vocês já observaram o brilho que tem no olhar dessa pessoa? Porque aquele momento, em algum momento na vida dessa pessoa, às vezes achou que seria impossível. É porque nós temos o hábito de fazer planos, sabe como? A curto, médio prazo. A gente só pensa assim, vamos crescer, né? A sociedade coloca isso em nós, que é natural de uma civilização, mas que temos que ter cuidado. Vamos, né, nascer, vamos crescer, estudar, fazer uma faculdade, ganhar muito dinheiro, ser independente. Se der, vamos ter alguns filhos. Hoje a gente percebe que, né, está menos ainda. E aí a gente vai seguindo esse script que a sociedade imprime. Aí começa a vir um vazio, as lamentações, as decepções. E aqui não estamos dizendo que não é necessário fazer esses projetos de vida a médio e curto prazo, não. Isso é questão de planejamento de vida, de gestão, de autogestão. Que sem o básico a gente não sobrevive. Mas o que nós queremos dizer é que vai muito além. Porque quando fazemos a longo prazo, a gente tem, sabe o que na mente? Projetos para a eternidade. A gente não se limita aos erros que nós já cometemos. A gente não se limita às frustrações que nós já tivemos. Nós não nos limita a pessoas que por algum motivo não nos fizeram bem. A gente não se limita a pensar que a vida é simplesmente ou mera coisa, entre parênteses, coisa, em que fomos colocados de qualquer maneira. Onde há limitação, isso é interessante porque a limitação, até certo ponto, ela nos coloca um senso de prudência. É igual às leis de trânsito. Se existem as leis de trânsito, elas precisam ser seguidas para que não nos aconteça algo pior. Então, é o básico, seria o básico de todos nós obedecermos às leis. Mas essas limitações que no campo físico, que devido à nossa matéria, nos impossibilita de ir adiante, se ela não for muito bem observada, ela vai nos estagnar. Ah, Isabela, mas o espírito ele não vai regredir e tudo, mas ele pode estagnar. E isso para nós não é nada benéfico, sendo que nós temos todos os meios
para que a gente consiga continuar nessa jornada. Nós temos meios profissionais da área da saúde, nós temos doutrinas e outras religiões que proporcionam esse consolo, esse amparo. Nós temos familiares que nos auxiliam. Se os familiares da casa, que teria como missão educar os filhos, e assim não o faz, Deus, na sua imensa misericórdia, o que Ele faz? Ele coloca outras pessoas para te amparar e te levar. Onde que você tem que chegar? Seria muito belo imaginar que todos os familiares, todos os pais, fossem bons educadores. E que todos os filhos fossem bons filhos. Mas sabemos que trazemos a sementinha do passado. E que dela as leis são severas. As leis, elas é para Isabela, é para todos. Então, não sei como eu fui, quem eu fui, a maneira que eu tratei os meus pais. E ainda assim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos presenteia com esquecimento temporário do passado. Imagina nós, eu no meu ciclo familiar, sabendo que, de repente, por algum motivo, o meu pai ceifou a minha vida. Como Isabela, enquanto encarnada, espírito, depararia com essa situação? Ela teria motivação para poder levar aquela situação, aquele convívio? Já se perguntaram por que o bebê é tão lindo? Quando nasce, a família toda, né, quer abraçar, quer aconchegar. É lindo, é uma perfeição. E aquele bebezinho ali traz uma vida de milênios, com experiências lindas, fantásticas, e com propósitos maravilhosos. É uma pura bênção. Está vendo como que Deus ele consegue, até com a nossa falta de interpretação, desde o intelecto, até mesmo espiritualmente falando, fazer as coisas perfeitas, no mínimo detalhe? E isso é para engrandecer, é para animar a gente a não desistir, a valorizar. E aí, pessoal, continua, né? As dores. As dores, tem uma frase que eu tive muita dificuldade de compreender, devido à minha falta mesmo de compreensão, porque a frase ela é sensacional. Hoje consigo ver com outros olhos. Que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Aí, na época, eu pensava assim, meu Deus, essa pessoa que desenvolveu essa frase é insensível, né? Não, não é insensível. A dor, fisicamente falando, é sinal de que as células estão morrendo. Se eu estou sentada de forma desconfortável, poucos minutos eu vou querer trocar, descruzar as pernas, mudar de posição, que é sinal que o meu corpo está informando que algo não está bom, que algo não está legal. Então, a dor é uma questão até de sobrevivência. Imaginemos as pessoas que possuem a síndrome da ausência dolorosa, que às vezes, muitas das vezes, na verdade, são crianças que já nascem e não sentem dor. Pode colocar a mãozinha dela no fogo, queimar, ela não sente dor. Pode ter os membros decepados, não sente dor. Pode ter algo biologicamente ali não mostrando que nada está legal, que tem alguma coisa que o corpo precisa, ela não vai sentir dor. E muitas das vezes, quando a gente sente uma dor de cabeça que seja, ainda falando sobre a questão material, a primeira coisa que vem, as lamentações, né? Aí a gente para, pensa, reflete, e começamos a valorizar esses recursos que Deus nos possibilita para que a gente possa crescer. É fácil compreender a dor, a perda de um ente querido? É fácil compreender de forma tão profunda? Uma filha recebeu o diagnóstico que o pai está com câncer e tem 6 meses só de vida?
É fácil compreender a dor de uma insatisfação em alguma área da nossa vida? Não é fácil. E Deus sabe muito bem da nossa dificuldade de compreensão. Mas que nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte. Fazer diferente. É aproveitar os momentos que estamos com as pessoas que gostamos. É estar no trabalho, fazer o possível para fazer o melhor. Evitar discussões, brigas, posições que muitas das vezes nos colocamos, depois a gente para e pensa, entrei numa guerra que não era minha. São desnecessárias. E ainda, muitas das vezes, nós teremos a oportunidade de voltarmos e tentar corrigir na mesma situação. Mas outras vezes vai ficar para a próxima. Complexo e mexe muito com a gente quando a gente começa a pensar dessa forma, né? A seriedade da vida. Um outro exemplo também brevemente sobre essa questão da gente ter oportunidade enquanto nós estamos no caminho. Não que não terá oportunidades. Na eternidade teremos várias. Portanto, iremos reencarnar milhões de vezes até nos tornarmos espíritos puros. Que isso é lei. Mas um exemplo que também acredito que fará sentido, eu iria contar usando outro, não colocando nome, mas eu vou colocar porque essa pessoa fui eu. E a gente tem que mostrar também as nossas imperfeições. Certa vez, era volta de 8 horas da manhã, eu estava saindo do trabalho, no ônibus, e aí eu fui a um supermercado fazer uma compra de um pão quente para tomar no domingo de manhã com uma xícara de café quente. Muito bom. Chegando lá, peguei o pão e fui para pagar. E quando estava ali na fila, aguardando para ser atendida por uma pessoa, aconteceu um episódio no qual a Isabela foi extremamente rude, extremamente sem educação, extremamente desnecessária. Sabe aquela frase, perdeu a oportunidade de ficar calada? Pois bem, eu fiz. E naquele momento, a pessoa que estava atendendo sorriu para a Isabela e disse, mais alguma coisa? Perguntando se eu queria mais alguma coisa para ser atendida. Eu, não, obrigada. E fui embora. Pessoal, sabe aquela coisa do café quentinho, pão quentinho, domingo de manhã? Acabou para mim. Acabou. Acabou. Cheguei em casa, coloquei o pão sobre a mesa, peguei a xícara de café e sentei no sofá. E comecei a pensar o que eu poderia fazer para corrigir aquela falta de educação que eu fiz com uma pessoa que estava iniciando sua jornada de trabalho, enquanto eu já tinha terminado a minha. Eu ia para casa tomar meu café quentinho, comer meu pão quentinho e dormir. Eu estraguei na minha mente o dia daquela pessoa. E eu poderia ter sido tão diferente, né? Eu poderia ter dado um bom dia, ter elogiado. Não, não fiz isso. E abro parênteses, não justificando, mas também nós temos, além das nossas imperfeições, entra também um cansaço físico, o estresse, enfim. Mas isso não é justificável para lidarmos com o outro com falta de educação. Isso, no mínimo. Quando a gente já começa também, depois da falta de educação, aí já vem a raiva, aí a gente já não consegue separar a raiva, que é uma emoção, aí já se torna um comportamento que vai para a violência. Isso aí é injustificável. Não existe justificativa para isso. Mas, pois bem, graças ao nosso bom Deus, naquele dia, eu tinha uma pessoa ao meu lado que me ajudou a corrigir aquela situação. Então, imediatamente, peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a escrever um pedido de perdão para aquela pessoa, com pouquíssimas palavras. E aqui eu não estou colocando em xeque a minha atitude. Isso aí foi o de menos. É a questão da gente ter oportunidade e de termos a condição de resolver as coisas enquanto estamos no caminho. E aí eu fui e fiz uma cartinha breve para ela pedindo desculpa pela minha grosseria e que ela havia sido muito gentil. E ainda no final de tudo,
falei com ela: você sorriu para mim. E pedi para que a pessoa pudesse comprar um chocolate e entregar a essa pessoa. Aí, muitos devem estar se perguntando, na hora de fazer a falta de educação, estava lá, por que você mesmo não pegou e não foi e levou? Sabe o que eu senti? Vergonha. Eu senti vergonha. Mas uma vergonha tão profunda que o máximo que eu consegui fazer foi isso. E mais uma vez, graças a Deus, colocou aquela pessoa show de bola e foi lá e levou o chocolate e a cartinha de pedido de desculpa, de perdão. E aí, quando a pessoa chegou, eu falei assim: e aí, como que foi? Né? Que eu, talvez no meu lugar, a minha reação seria outra. Ela ficou emocionada. Eu falei assim: meu Deus, olha a grandeza dessa pessoa. Além da falta de educação, ela fica emocionada com o meu pedido de perdão. Pessoas queridas, esse episódio marcou de tal forma a minha vida. Eu não digo que eu não sou grossa, que eu não sou sem educação, que há momentos que me foge essa diplomacia que nós procuramos ter todos os dias. Mas eu mudei muito a minha forma de pensar sobre o tratar o outro, quando o outro principalmente não tem nada a ver com os nossos problemas e com nossos desafios. E hoje, toda vez que eu vou a esse supermercado, eu faço questão de ir no caixa dela. Hoje nós criamos um laço de amizade. Então, quando a gente tem a oportunidade de corrigir, não percamos tempo. Não percamos tempo. Porque todas essas dificuldades que foram aqui mencionadas e todas as outras, ela tem como base o relacionamento. E isso também será sempre dessa forma. Nós teremos sempre pessoas, tanto para nos ajudar nos desafios, quanto terão pessoas também que no primeiro momento a gente vai achar que é para dificultar a nossa jornada, mas na verdade está fazendo um grande favor. E ainda terceira classe de pessoas, que são essas que dão um banho na gente. Um banho de aprendizado, de sabedoria, de ânimo. E são essas questões que, no campo físico, nesse momento aí que essa semente é lançada, e nós temos que ter essa força para poder crescer, tendo como direção a luz divina, que é o nosso foco, é a gente ter essa percepção. É a gente mudar o nosso olhar. É mudar a nossa forma de enxergar as situações. Porque se perguntar, o mundo está evoluindo, está melhor, está pior? Como eu disse, às vezes tem a sensação de que antigamente as coisas eram mais tranquilas, as pessoas no trânsito eram mais educadas. Nós não víamos tanto nos jornais pais assassinando filhos, filhos assassinando pais, irmãos de 10 anos. E aí eu paro e penso, nossa, se não é a doutrina espírita para nos mostrar que as coisas não são bem assim, que nós estamos sim evoluindo, nós estamos sim melhorando, nós seríamos domados, literalmente, pelo desânimo. Não é verdade? E aí, ainda sobre a dor, André Luiz, no livro Ação e Reação, os obreiros explicam de uma forma muito legal que existem 3 tipos de dores. O bom da gente denominar, classificar, colocar nome, trazer de forma mais lúdica para o nosso conhecimento, é importante porque as coisas começam a ficar mais fáceis. Porque durante uma situação onde a dor vai bater a minha porta, se eu não tiver isso na minha mente estruturado, dificilmente eu vou ter uma estrutura para compreendê-la. Né? Então, eu acho importante a gente trazer dessa forma que isso fixa. E nosso cérebro é capaz de compreender, de entender. E aí ele explica o seguinte, que existem 3 tipos de dores. Primeiramente, é a dor evolução. É a dor suscetível a todos nós, que é essa dor onde a gente precisa ter paciência com o próximo. São aquelas dores que vêm do nosso dia a dia, que independem de nós, literalmente falando, e que faz parte do processo evolutivo. São aquelas dores, então, que chegam de fora para dentro, certo?
E a segunda dor que eles colocam é a dor expiação. Aí essa dor expiação já é aquela dor de dentro para fora, que são devido às nossas más inclinações, os nossos vícios, a nossa, vamos dizer, forma impulsiva de agir, da nossa brutalidade. E aí a vida vem nos convidar de forma muito amorosa, que depois entendemos, a corrigirmos essas falhas que nós, em algum momento da existência, nós tivemos, certo? Essas dores, elas são pesadas, são muito pesadas. E todos nós, se a gente identificar no nosso interior, nós conseguimos identificar essas dores mais pertinentes. E existe também a dor auxílio, que eles colocam como aquela dor, por exemplo, que o espírito encarnado, ou seja, no corpo, sofre uma espécie de doença repentina, que é para evitar que aquele espírito decline mais. É interessante, né? Uma forma amorosa no nosso entendimento, compreender? É aquela doença que vem, que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, fui cometido com essa doença, e eu parei, pensei e refleti sobre a minha vida. Se eu tive 40 anos de vida, agora, com menos de 6 meses, eu estou repensando tudo. Então, é uma forma amorosa que a espiritualidade encontra de colocar um freio, de fazer a gente pensar com amor. Certo? Então, a gente já começa a ver a dor com outro olhar. Então, todo esse processo, ele demanda trabalho. E tem uma passagem que eu gosto muito, na verdade, uma frase, e que faz muito sentido, principalmente depois, quando comecei a estudar sobre esse assunto, que todos conhecem, quando Cristo, ele fala pouco antes de ser preso. E essa fala nos representa muitas coisas. E dentro elas, posso dizer que seja a ferramenta para que a gente consiga aproveitar o máximo dessa existência enquanto encarnados. E também nos convida a um trabalho, que todo benefício, ele só chega com trabalho. Não existe nenhum benefício duradouro sem esforço. E é aquela que todos conhecem, né? Vigiai e orai, para que não caias em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Cristo aqui não está dizendo que a queda do espírito deve ser justificada por estar na carne. Que nós entendemos que estar na carne hoje é um processo, é uma ferramenta para a nossa evolução. Então, aquilo que eu errei porque a carne é fraca, não fica legal. Para a gente justificar isso no plano espiritual, não é nada plausível. Mas quando ele fala, vigiai, nos dá aquela questão, observa, vigia, fique atento. Como eu disse, os prazeres mundanos são os melhores. Estou um tempo sem comer açúcar, agora começou essa maçãzinha do amor. A primeira coisa, quando eu vi, a vontade, a boca salivou. Eu arrepiei. A minha mãe sabe bem o processo, então eu arrepiei. E é um vício que eu tenho. É um vício assumido que eu tenho, do danado do açúcar. Então eu falei assim, nossa, que legal, hein? Agora o mundo está me proporcionando. Mas continuei firme. E é um simples exemplo para muitos, mas a gente estar atento. Porque da mesma forma que as coisas não agradáveis a Deus chegam até nós, é também para a gente vigiar, porque coisas agradáveis e lindas estão chegando até nós e muitas das vezes nós não absorvemos, por quê? Não estamos observando. E esse orar, estar com Deus, estar conectado, é primordial. No Livro dos Espíritos, a denominação que eles colocam, né, o que seria uma prece, o que a gente deve fazer numa prece, os Espíritos falam, louvar, agradecer e pedir. Mas Deus não sabe o que a gente precisa, nos conhece perfeitamente, por que nós temos que fazer prece?
Porque a prece, de certa forma, é mais um autoconhecimento, ou seja, através da prece eu estou me conhecendo muito mais, porque Deus já sabe perfeitamente o que a Isabela precisa. É questão de humildade, de hora que estiver fazendo a prece, ao pedir, saber que nós precisamos de auxílio, que não é vergonha pedir, é reconhecer as nossas fragilidades e ter a certeza de que nossas preces são atendidas. É agradecer pelo dia, agradecer pelas dificuldades, é ser grato mesmo por tudo que nos acontece, pelo que temos, inclusive pelas coisas que não temos. Que imagina se tudo que nós pedíssemos a Deus nós tivéssemos. Provavelmente, eu nem precisaria ter trago aquele primeiro caso pessoal, que eu já teria desencarnado há muito tempo. Talvez eu estava preparando para vir para a próxima. Ou não, né? Então, assim, Deus entende perfeitamente as nossas necessidades e a gente precisa estar conectado. É a forma que nós temos de prosseguir aqui, no campo físico. Observar os detalhes, as pessoas, as circunstâncias. É ocupar-se com boas obras. Não é sermos perfeitos, mas, como foi dito, sermos úteis. Se não foi o melhor que conseguimos fazer, mas nós fizemos a nossa parte, nota 10. Se eu poderia ter feito mais, mas a minha parte eu não fiz, não desanime. Volte e prossiga. Aquela coisa de que foguete não dá ré, particularmente, eu não gosto muito dessa frase, não. Que ela parece ser um pouco impulsiva, né? Porque, às vezes, é preciso a gente parar, a gente recalcular, para a gente prosseguir. É preciso descansar. Né? A gente não faz maratona simplesmente pegando e saindo correndo, não. Não é assim que funciona. Tem um processo. Nós temos que nos amar mais. Muitas das vezes, a gente preocupa tanto em ajudar o outro que a gente esquece do principal, que somos nós. E isso não estou dizendo na parte do egoísmo. Não é isso. Quando estamos no avião, a orientação é, se a máscara cair, quem que deve ser o primeiro a ser colocado a máscara? Você mesmo. Porque se você não está com a máscara, e se tiver oportunidade de ajudar alguém, você pode ser o melhor dos melhores, de iniciativa, conhecimento, ter habilidade, ter competência, ter o domínio, mas você não vai conseguir ajudar o outro. Isso não é egoísmo. E quantas vezes nós conversamos com pessoas queridas que param a vida dela para cuidar do outro? Achando que vai controlar o que acontece de forma externa. Quando entendermos que a gente controla só 3 coisas na vida, podem ter certeza que as coisas vão começar a mudar. Só 3. A gente quer controlar o tempo, que a gente não controla. Não controlamos o tempo. Não controlamos o que vai acontecer daqui 2 segundos. Mas nós queremos controlar. Nós não controlamos o parceiro. Ah, mas a gente pensa que controla, colocando limites. A gente quer controlar o meio social que nós convivemos. Queremos controlar instituições da qual fazemos parte. E a boa notícia, e realmente é uma boa notícia, que nós não vamos controlar nunca. Porque a única coisa que nós controlamos é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas escolhas. O resto, infelizmente, a gente não controla. O que podemos fazer é, através do nosso exemplo, influenciar o outro. Mas controlar, jamais. Também é um pouco pesado, porque a gente tenta controlar tudo, né? E isso vai trazendo o quê? Cada vez mais para nós? Um peso. Um peso que não é nosso. Então, quando a gente começa a entender, a compreender, se aproximar das leis de Deus e ver dessa forma a realidade que nos cerca, a vida começa a ficar mais leve e, mais do que leve, sob controle.
Estar no controle não significa que controlamos tudo. Nós controlamos só aquilo que nos compete. Bem simples. Simples no sentido de exemplificar. Na prática, demanda muito trabalho e nós estamos aqui para isso. E nós sairemos cada vez melhor. Nunca se esqueçam que o nosso objetivo, ele está muito acima. E nós somos e estamos ligados à luz divina de forma intensa e perpétua. Até quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós estaremos ligados à divindade. E que tenhamos essa coragem, essa persistência de continuar caminhando, até que a gente entenda perfeitamente que nós estamos aqui com um objetivo muito maior. Que não sejamos como um paraquedista, que na década de 80, se não me engano, ele foi filmar uma aula e muito animado, saiu para filmar e tudo, calmou seus acessórios. E a hora que estava lá em cima, naquela adrenalina, naquela preocupação de pegar os melhores lances, a hora que ele está ali prestes a pular, ele pula, na verdade, e ele esquece. Ele esquece que esqueceu o paraquedas. Que não sejamos imprudentes nos nossos atos. Que tenhamos a certeza que Deus está na nossa consciência e que nos tornamos cada vez mais responsáveis por cada vez que nós temos mais conhecimento. A responsabilidade, o senso de cooperação, de relacionamento familiar, social, enfim, faz parte desse processo. E que pegamos de bom grado as dificuldades, as dores, o sofrimento, até o momento que a gente entende que temos que passar por aquilo, até onde que a gente não entende, que a gente tem que abrir a visão para que esse sofrimento não se perdure ali por muito tempo, mas que a gente não esqueça disso. E que nós somos amparados constantemente pela espiritualidade. Ela só espera uma brecha, uma oração, uma ação no bem, para que ela possa fazer morada em nossos corações e que dali possa jorrar luz e luz e luz, para nós e para o outro. Para finalizarmos, eu vou ler para vocês as 23 respostas de Madre Teresa de Calcutá, aquele ser doce, muito curto, objetivo e muito propício para o momento. E é assim: o dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade? Ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais.
a coisa mais bela de todas, o amor. E o amor, junto à sabedoria, cria as duas asas que nos conduzirão a Deus. Pessoal, boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer pela presença.